Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Pessoal, hoje a palavra vai ser poderosa. Hoje vai ser o nosso primeiro culto Santa Ceia. Depois nós temos 10 horas da manhã. Depois nós temos às 15, às 18 horas. Eu tenho certeza absoluta que hoje Deus ele vai tratar o seu coração. Eu peço só que você preste atenção no que eu vou ministrar. Preste atenção no que o pastor Mike vai pregar, porque vai dar uma sacudida boa na nossa vida. Hoje não vai ser uma mensagem que nem domingo passado, que o pastor Mike pregou mais santidade. Foi um pouco mais pesada a mensagem. Quem gostou da mensagem de Sansão aí? Boa, né? Muito boa. Mas foi aquela pegada, né? Foi aquela palavra mais dura. Hoje vai ser uma mensagem mais para o lado da fé. Hoje vai ser aquela mensagem, em outras palavras, né? Gostosa até de ouvir. É um campo, um chão que o pastor Michael tem um certo domínio para pregar, porque o meu ministério aponta para isso, para essa questão de fé. E eu queria trazer para você um entendimento de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Foi ali onde Deus abriu o meu entendimento. 2 Coríntios 4, 18. Mas antes nós vamos meditar no 16 e no 17. Vamos abrindo lá? 2 Coríntios capítulo 4. O versículo pessoal, o 18 que eu quero pregar. Mas eu vou começar no 16. O 18 é onde abriu o entendimento. 2 Coríntios capítulo 4. O versículo, pessoal, é o 18, onde vai abrir o nosso intelecto, né? O nosso espiritual, entendimento. E aí você vai ver o 18, mas agora o 16 diz assim. O apóstolo Paulo fala assim, irmãos: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Você vê que o apóstolo Paulo, ele reconhece, eu até coloco aqui, né? Ele reconhece que existe o desânimo, que nós somos pessoas normais, comuns, todos nós somos seres humanos. Você vai ver registrado na própria Bíblia Sagrada, em Tiago capítulo 5, versículo 17, que o grande Elias, imagina, pensa bem, né? O grande profeta Elias, ele é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tem uma tradução que ela fala que Elias, ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Então sim, o apóstolo Paulo fala assim, as pessoas podem desanimar. As pessoas elas podem desfalecer. Mas ele falou aqui, ele disse, por isso eu não desfaleço. Ou seja, existe vamos dizer assim, como eu coloquei no meu estudo, existe um patamar espiritual, existe um ambiente espiritual que nós podemos viver acima dos sentimentos. Eu quero explicar para você hoje que eu vou poder, sobre a face da terra, viver acima do desânimo. Eu vou conseguir viver acima do jogar a toalha e dizer, eu não consigo mais, eu não vou poder porque eu não tenho capacidade. Existe um meio de eu e você, de nós vivermos acima do desfalecer. Como eu disse, somos homens que temos sentimentos. O próprio Elias, como você vê na Bíblia Sagrada, ele tinha altos e baixos, ele desanimou tudo. Mas Paulo falou, por isso eu não desfaleço. Ou seja, existe o desânimo, mas eu consigo vencer. Aí ele explica um negócio interessante no versículo 16 ainda, né? Que ele fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Ou seja, quando ele fala de exterior, fala em voz alta comigo, lado de fora. Então ele está falando que ainda que o lado de fora esteja piorando, ainda que o lado de fora esteja ruim, aqui alguns pregadores usam, ainda que o nosso exterior se corrompa ali, alguns usam a velhice, né? Ainda que eu esteja envelhecendo, mas não é só isso nessa passagem. O apóstolo Paulo, se você for ver os estudos que ele faz na Bíblia Sagrada, ele fala que tem muitas lutas externas, muitas lutas exteriores. Então ele diz, ainda que o nosso exterior se corrompa, esteja piorando a cada vez mais, ele fala assim, por que ele conseguia não desanimar? O nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, o que está no externo, eu não deixo levar para dentro.
Ou seja, eu consigo sempre estar me renovando. A palavra renovar significa deixar novo novamente. Então eu acabo conseguindo, no caso o apóstolo Paulo diz, eu consigo me renovar. Eu não deixo a tempestade externa passar para o interior. Eu não sei se você lembra quando eu preguei esse texto aqui, o 2 Coríntios 4,16, um tempo atrás. Eu preguei aqui e eu falava do Senhor Jesus na polpa do barco. Que quando os discípulos entraram no barco, a Bíblia diz que eles levaram Jesus assim como ele estava. Como que Jesus estava? Dormindo. E aquela tempestade toda começou a acontecer e Jesus continuou dormindo. Diz que a água entrou dentro do barco. E os discípulos começaram: mestre, tu não te importa que venhamos morrer ou que venhamos perecer. Mas o que acabou acontecendo? Jesus ele acorda e ele acalma a tempestade. Por que Jesus ele acalma a tempestade? Ele consegue acalmar a tempestade porque a tempestade entrou dentro do barco, mas não entrou dentro. Então ainda que o exterior estivesse se corrompendo, o interior de Jesus está renovado. Você sabe que, pensa um pouco comigo, é uma questão só de pensamento lógico, né? Como é que uma tempestade que está entrando água dentro do barco não vai acordar uma pessoa? Só que Jesus ele estava ali, sabe, bem por dentro. E foi por isso que ele conseguiu acalmar a tempestade. Então eu queria mostrar isso para você hoje. Como é que eu faço para não desfalecer? Nós já vimos aqui na Bíblia Sagrada que se eu me renovar no dia que eu sou atribulado, no dia que eu passo uma tempestade, uma luta, se eu por acaso me renovar, a tribulação ela vai ser vencida. Mas ele fala um negócio no 17 forte, que ele diz assim, ó: porque a nossa leve e momentânea, o que diz aí, pessoal? Tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aí se eu for pegar esse texto aqui, em Romanos 8,18, olha só o que está registrado em Romanos 8,18, sobre esse mesmo versículo aqui, ó. Porque para mim, eu tenho por certo, que as aflições deste tempo presente, olha que forte, ó, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser, o que diz aí, pessoal? Ou seja, não tem comparação. O poder de Deus, ele é muito superior a esse problema que você está passando. Então, como ele disse aqui na Bíblia Sagrada, está registrado aqui na Bíblia Sagrada, que ele fala que a nossa tribulação ela é leve, eu consigo suportar, ela é momentânea, já vai passar. Porque se for comparar as aflições do tempo presente, se for para comparar essa luta que você está passando, que eu estou passando, se for se comparar com o poder de Deus, não tem comparação. Então, como eu disse no versículo 18 de novo, põe ele para mim, Romanos 8,18, por gentileza. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente, você está passando hoje, não são para comparar, não tem comparação, mas com o quê? Com a glória que em nós há de ser revelada. Dá um aleluia. Meu irmão, já você vai estar contando testemunho que isso aí passou. Já você vai estar contando testemunho que isso aí você conseguiu carregar de boa. Então é por isso que ele está falando, eu não desanimo. O exterior está difícil, mas meu interior está bem ligadinho com Deus. E ele fala, né, que essa tribulação não tem comparação. Ela é leve, momentânea, ainda vai produzir para você um testemunho. Você ainda vai estar contando testemunho. Por mais que seja uma enfermidade grave, por mais que seja um problema financeiro terrível, já, como eu disse, você vai estar levantando a mão aqui na igreja e contando: olha, aquela porta abriu, eu fui abençoado financeiramente. Está dando para compreender o que o pastor Mike está pregando? Quem é que está pegando a revelação aqui? Agora, pastor, mas isso aqui não foi o que o senhor quer pregar. Não, isso aqui não é o que eu quero pregar. O que eu quero pregar vem agora. Então o versículo 16 e 17 eu já havia pregado um tempo atrás, mas o versículo 18 agora é forte. Aí ele vai explicar o porquê desse versículo 16 e o 17. Então eu vou ler os dois e pular para o 18. Diz assim: por isso eu não desfaleço. Então, tem desânimo? Tem. As pessoas têm sentimentos? Tem. Mas a gente pode viver um patamar acima dos sentimentos. Como? Ainda que o exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Aí vem o 17. Expliquei agora. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você vai contar testemunho para sempre. E agora vem, e atenção que agora eu vou chegar. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são o que, pessoal? Pronto, então ele está falando mais ou menos o seguinte que eu vou pregar a partir de agora.
como eu vejo, ou aquilo que eu dou mais atenção, aquilo que eu coloco mais os meus olhos, é o que eu vou acabar recebendo. Então ele está falando que ele não atentava nas coisas que se viam. E o que ele está falando, se você for pegar o enredo da mensagem? Ele está falando de tribulação, ele está falando de luta. Ou seja, ele não colocava os olhos dele na tribulação, mas ele colocava os olhos dele em Mateus 24:35. O que é 24:35, pastor? É fácil, ó. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão. Ou seja, ele botava o olho naquilo que é eterno, na palavra, na promessa, naquilo que ele não estava enxergando. Então o que eu acabo descobrindo? Isso aqui é muito forte, atenção que eu vou falar. Diga assim comigo: as circunstâncias são temporais. Porque você viu o que ele falou? Você viu ali o que ele disse? Ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são o quê? Ou seja, o que é temporal? Temporal é uma coisa que vem e vai e passa. Então olha só que forte, hein? Atenção, as circunstâncias são temporais, pode mudar. Isso que você está passando hoje vai mudar. Essa situação que você está passando vai mudar. Atenção agora você vai gostar mais ainda. Mas a fé na palavra de Deus é inabalável, é estável e não vai mudar. É assim que eu consigo viver acima dos sentimentos. Então, se eu for uma pessoa que eu começo a focar, eu começo a olhar aquilo que eu estou vivendo, eu vou desfalecer. Só que olha só que coisa interessante. Você vai desfalecer, você vai desanimar com uma coisa que vai mudar. Isso aí vai mudar. Porque aquilo que se vê é temporal, aquilo que não se vê é eterno. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. É tudo uma questão de como o que você fala comigo, atenta. Isso, o que você atenta. Se você atentar nisso, você vai desfalecer nessa situação. Agora, se você começar a colocar os teus olhos na coisa correta, você vai ser abençoado. Pastor, então que olhos que ele está falando aqui? Porque eu não vou fechar os meus olhos e sair assim agora não tem enfermidade, né? Ou que a enfermidade é uma mentira do diabo. A pessoa sente ou não sente? Tá. Ah, pastor, então agora eu vou dizer que o problema financeiro lá fora é uma mentira do demônio. Vou fechar meus olhos assim, eu não tenho problema financeiro, não tenho problema financeiro. Não é isso que eu estou te ensinando. Eu não estou te ensinando hoje você negar o que você está passando. Eu não estou ensinando você hoje negar o que você está enxergando. Eu estou ensinando você hoje que existem outros olhos que você pode olhar. Eu ensino você hoje a olhar com os olhos da fé. Porque se você for ver, nós não temos só esses olhos aqui. Porque o apóstolo Paulo disse, abra agora em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha só que interessante. Você conhece, né? Isso aqui você conhece. Deu para pegar esse entendimento até agora ou não? Então você viu que a gente pode viver acima do desânimo. Como é que eu consigo viver acima do desânimo? Lá fora está terrível, está complicado, o negócio está bravo, tal. Mas eu estou interiormente, eu estou renovado. Eu estou olhando de outra forma, de outra maneira. Você vê que eu não estou atentando naquilo que eu estou vendo. Aquilo que eu estou vendo não vai me desanimar. Olha só, porque andamos por fé e não por... Aí você pode pegar esse versículo no literal, bem no literal, no grosso. Você não pode fazer assim, ó, pegar e começar a andar aqui na rua. Não, eu estou andando por fé e não por vista. Eu fecho meus olhos agora, eu vou caminhar, vou atravessar a rua. Não é isso que ele está falando. Ele está falando aqui que eu posso andar por aquilo que eu ouço da palavra de Deus. Eu posso, vamos dizer assim, entender, sentir, eu posso até enxergar com meus olhos naturais aquele problema que eu estou vendo, e eu vou enxergar, eu vou sentir ele, só que eu tenho outros olhos, eu tenho os olhos da fé que são abertos. É quando eu consigo ter, além da vista, grita bem alto comigo essa palavra, a visão. Porque é diferente você ter a vista e você ter a visão. Você quer ver um exemplo simples e prático de uma pessoa que parou de atentar naquilo que estava vendo ou naquilo que estava passando e atentou, vamos assim dizer, para aquilo que a palavra de Deus fala. Hebreus capítulo 11, vamos abrindo, Hebreus 11. E aqui eu vou te dar uma frase que você vai cair os buteados do bolso. Hebreus 11, 27. Agora você vai gostar, mas vai gostar mesmo. Acharam Hebreus 11, 27?
Quem achou, dá uma glória a Deus aí. Agora você vai gostar. Uma frase que eu vou te dar, hein? Pela fé. Você viu aqui que eu estou falando que a gente não anda por vista, anda por fé. A fé é os olhos espirituais abertos. É você viver por aquilo que Deus falou contigo, no teu coração. Olha só o que diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Agora você vai ter que ler comigo, vamos juntos? Porque ficou firme, como que vendo. Quem quer a frase que eu vou te falar agora? Quer a frase? Te dou agora. Fala comigo em voz alta. O invisível pode ser visto. Você viu escrito aí? Diz que o Moisés, ele ficou firme como que vendo. Ou seja, eu consigo enxergar o invisível. Você consegue enxergar aquilo que os outros ainda não estão enxergando. Se você for observar na Bíblia Sagrada, eu até fiz um estudinho, mas ia demorar muito para passar para você. Você sabe que o Moisés chegou lá e falou com o faraó para deixar o povo de Israel ir. Você sabe o que aconteceu? Diz que o faraó começou a colocar mais carga. O faraó começou a colocar carga sobre os hebreus. Sabe o que os hebreus fizeram? Chegaram para o Moisés, lá em Êxodo capítulo 5, presta atenção em mim. Eles chegaram em Êxodo capítulo 5, eles falaram assim: Moisés, pelo amor de Deus, para de falar com o faraó. Quanto mais você fala com o faraó, pior fica para a gente. Eu te pergunto, Moisés parou? O pessoal ia lá e de novo falava com Moisés: Moisés, você está maluco, você não está entendendo, você está desafiando o faraó, você está desafiando os egípcios. É a maior potência bélica de exército que tinha na época, não existia alguém mais forte. Você está maluco, você está doido. Só que o Moisés continuou, porque ele já enxergava, não com os olhos da vista, mas ele enxergava com os olhos espirituais, o povo de Israel liberto. E a Bíblia diz que quando você vive por fé e não por vista, quando você começa a enxergar o invisível, olha só que forte, você tira o povo. Dá uma glória a Deus. A Bíblia diz que você tira o povo, ó, pela fé deixou o Egito. Você consegue sair daquela doença que te escraviza. Você consegue sair daquele problema financeiro que te escraviza. Você consegue sair daquela situação que te escraviza. Você não tem mais medo da ira do rei. As pessoas de vez em quando, como eu disse, né, pelo que está registrado na Bíblia Sagrada, as pessoas elas vão chegar até você e vão dizer: você está maluco, você está doido. Você não está louco, é que você está enxergando aquilo que os outros ainda não enxergaram. E aquilo que você está enxergando que os outros ainda não enxergaram, sabe como é que é chamado? Abre em Hebreus 11, versículo 1 para você ver. Dá uma glória a Deus aí. Esse aqui é o meu chão. Esse aqui eu gosto de pregar, né? Olha que bonito, mais um pouquinho sobre aonde você coloca os teus olhos espirituais. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e vamos lá, e a prova das coisas que não... E a prova das coisas que não. Mas tem uma tradução que eu sou apaixonado, que diz que a fé é a prova daquilo que você ainda não viu. Então, ainda você não enxergou com os olhos naturais, mas pelos olhos da fé, aquilo ali já aconteceu. Então, por isso ninguém conseguia entender o Moisés. O pessoal até achava que o Moisés estava maluco, ficar desafiando o faraó. Mas quando o povo de Israel saiu do Egito, o pessoal ficou apavorado e disse: caramba, não é que aquilo que de fato ele estava fazendo aconteceu? Diga: louvado seja o nome do Senhor. Então eu estou explicando para todos vocês hoje, que você pode viver acima do desânimo. Você consegue viver acima dos sentimentos. Você vai conseguir vencer, você vai conseguir viver nesse patamar acima dos outros. E as pessoas não vão conseguir compreender você. Como é que você, na hora de uma tribulação tão grande, de uma dificuldade tão grande, você é uma pessoa que você se mantém sem desânimo, você se mantém corajosa em pé. Você quer ver um outro exemplo bacana na Bíblia Sagrada? Marcos capítulo 10, versículo 46, conhecido nosso. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí? Aleluia. Mais um pouquinho sobre a forma de você encarar, a forma de você ver. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, quem pessoal? O cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E agora vem, e ouvindo que era Jesus de Nazaré. É isso aqui que eu preciso. Olha aqui, ó, você pode ser cego fisicamente, mas quando você ouve sobre Jesus, abre os outros olhos.
E esse aqui vai mudar qualquer situação temporal. Esse muda qualquer situação temporal. Porque as situações, as circunstâncias, elas são temporais, lembra? E aquilo que você escuta da palavra de Deus é eterno, é imutável, não muda, é inabalável, é estável, não instável, é estável, né? Então olha só, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, aqui abriu os olhos dele. Foi nessa hora que abriu os olhos. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer. Você vê que eu só posso clamar quando eu escuto: filho, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o que eu quero falar está mais na frente. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos mais adiante. E Jesus, parando, disse que chamasse um cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E agora vem o que eu estou pregando hoje. Olha que forte, hein? Vamos ler comigo? E ele, o cego, lançando de si a sua capa. Você sabe que a capa identificava ele como? Exatamente, todas as pessoas que tinham fluxo de sangue, elas tinham cegueira, elas tinham lepra. Então fluxo de sangue, lepra, essas doenças que eram visivelmente, dá para ver no corpo das pessoas, elas eram consideradas impuras. E a pessoa que era impura, ela usava uma capa. Mas quando Jesus chama ele, ele lança dele o quê? Tá, mas peraí, ele estava curado ou não? Mas por que ele lançou a capa? Porque ele já se enxergava, ou já se via curado. Você vê que ele estava vendo o invisível. Isso que é o importante, ele estava vendo o invisível. Ele não estava mais atentando na condição dele. Ele disse: bom, se Jesus me chamou, pronto, já não sou mais cego. Pegou e tirou a capa. Isso aqui que é o X da questão. E aí você vê que ele lançou dele a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Alguns estudiosos falam que se você for pregar e você for ver o original dessa palavra, que eu tenha vista, vai lá, que eu tenha vista, alguns dizem que ele não tinha o globo ocular. Que eu tenha vista. Eu não quero ver, mas que eu tenha vista. Alguns dizem que o original dessa palavra é como se ele dissesse assim: ó, eu quero de volta o globo ocular, ou eu quero o globo ocular. Só que agora é forte, hein? Olha só, e Jesus disse: vai, a tua o quê? Viu? Primeiro abre os olhos espirituais, depois abre os olhos naturais. Primeiro você se enxerga uma coisa que ninguém está enxergando, depois todo mundo vai enxergar o que você está vendo. Primeiro, então, aí você passa o desânimo, você sai de cima da circunstância, o exterior já não te corrompe mais, agora você está renovado, aquela luta se torna momentânea, ela fica uma coisa leve, quando você começa a agir por aquilo que Deus abriu os teus olhos espirituais. Então, novamente falando, é muito a questão para aquilo que você atenta. Se você pegar e abrir os teus olhos e ficar olhando todo dia o exame, você está lascado. Se você começar a olhar para a situação dentro da tua casa, você está lascado. Se você começar a dar muita ênfase àquilo que você está vendo, sabe, na tua família, já era. Você sabe o que o Abraão fez? Abre a sua Bíblia em Romanos 4,19. Romanos 4,19. Dá uma glória a Deus aí. Fala comigo: o invisível precisa ser visto. Isso. Se você quer vencer essa situação, você tem que primeiro ver o que os outros não estão e agir de acordo com aquilo ali. Largar a capa, ir lá bater de frente com o faraó, mesmo o pessoal achando que isso é maluquice, mesmo o pessoal achando que isso é doideira. Mas isso que vai tirar você dessa situação. E de novo eu digo, irmão, isso aí é temporal, já está passando, isso aí vai mudar. Isso aí que está acontecendo na tua vida é extremamente instável. O que você está vivendo hoje é instável, já vai passar. Quem já ouviu falar de instabilidade, né? O tempo está instável, ou seja, chove, daqui a pouco sol, chove, assim está a tua vida. Tem situações que você precisa compreender, que elas vão passar, elas vão mudar. Agora olha só o que diz em Romanos 4, versículo 19. E não enfraqueceu na fé, agora diz aqui, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era da idade de quase 100 anos. Nem tão pouco, podia abrir um parênteses aqui e botar atentou, né? Nem tão pouco atentou para o amortecimento do ventre de Sara. Só para lembrar você, volta para 2 Coríntios 4,18. Não precisa você voltar, só para lembrar. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são... Então eu tenho que enxergar o invisível, tá, ok. Você vê que o Abraão, ele tinha a situação,
ele tinha um corpo amortecido, 100 anos, a Sara também tinha um corpo amortecido, e você vê que eles já eram velhos. Só que a Bíblia diz que ele não colocava os olhos nisso. E a Bíblia diz no próximo versículo que você vai pegar aí, ó, aliás, no começo do versículo 19, e não enfraqueceu no quê? Mais alto, não enfraqueceu no quê? Ou seja, ele não enfraquecia de enxergar ele já com filho. Isso não enfraquecia nele. Ele não conseguia, sabe, parar de enxergar ele e ela com filho. Então ele tirava os olhos, ou ele não dava atenção, ele não focava aquilo que ele estava vendo nela e nele, mas ele continuava firme, enxergando como que fosse o invisível. Ele estava vivendo pela fé e não por vista. E olha o que aconteceu. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado no quê? Na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo que aquele que tinha prometido também era poderoso para... Dá uma glória a Deus aí. O Isaac nasceu ou não nasceu? Porque ele já enxergava o Isaac sem os outros enxergar. Alguém olhava para ele e dizia assim: não vai acontecer nunca, tu tem 100 anos. Dá uma olhadinha, Abraão. Ele dizia assim: meu amigo, se eu olhar para isso eu vou desanimar. Se eu colocar os meus olhos nisso eu vou desanimar. Eu prefiro viver por aquilo que Deus falou comigo. Então eu não nego o que eu estou vendo. Não nego. Eu não estou ensinando você aqui a negar o que o doutor falou. Não estou ensinando aqui você a negar o que você chega dentro de casa e você olha lá a situação na tua família. Eu não quero que você negue, mas eu não quero que você viva por isso. Eu posso viver um outro patamar espiritual. Eu posso viver o patamar que os meus olhos espirituais estão mais abertos que os meus olhos naturais. E aí sim, o Isaac vai nascer mesmo com 100 anos. Você vai ver que o Moisés vai continuar, conseguir tirar o povo de Israel do Egito. Você vai ver que o cego, ele vai começar a enxergar e vai ser sobrenatural. Você vai ver aqui que o Abraão, como eu disse, vai gerar o Isaac. Mas quando que isso acontece? Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Vamos, mais um pouquinho. Diga assim comigo: Deus pode mudar, você não. Amém? Deus vai mudar essa história ou não vai? Mas eu não vou mudar, eu vou continuar olhando o que Deus falou. Olha só, segundo Crônicas capítulo 20, versículo 12. Aqui, o grande rei Josafá está passando a pior situação da vida dele. Eu já preguei isso aqui também, uma vez eu preguei essa mensagem para 5.500 pessoas num ginásio, lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E eu queria chamar a sua atenção que o inimigo estava vindo ferrenhamente a destruir o povo, o reino de Judá. Era um reino que não tinha como enfrentar, já não tinha mais como fugir. Qual foi a solução que o Josafá encontrou? Ele disse: ah, Deus nosso, porventura não o julgará? Ou seja, o Senhor não vai bater o martelo e vai julgar ele, o Senhor não vai fazer nada? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e nós também não sabemos o que faremos. Porém, lê para mim. Pronto. Como é que o Josafá venceu? Olhando para Deus. Foi isso. Como é que você vai vencer essa situação? Parando de atentar ou dar ênfase ao que você está vendo aqui na terra. É como se o Josafá dissesse: se eu olhar para o inimigo vindo, se eu enxergar o inimigo vindo, eu vou desanimar, eu vou jogar toalha, eu vou desistir e já era, acabou. Agora, se eu olhar para o Senhor, eu não vou desanimar, mas eu estou aguardando que o Senhor venha fazer alguma coisa. Diga aleluia. Eu lembrei agora de um episódio que aconteceu comigo uma vez. Era frio lá no Rio Grande do Sul. Não tem nada a ver com a situação do Josafá aqui, né? Que ele venceu milagrosamente, tá? Mas lá no sul estava muito frio. E um dia Deus mandou eu dar a minha jaqueta que eu tinha, a minha única jaqueta, uma jaqueta verde que eu tinha, que nem era minha. Foi um tio meu que me deu, da Lacoste. E era a única jaqueta mesmo, não estou brincando não. Jaqueta de frio, aquela grossa, né? E estava muito frio em Caxias do Sul. Era negativo. E eu estava pregando o evangelho. Eu pregava na cidade de Feliz, eu pregava na cidade de Nova Petrópolis e Desvio Risso, em Caxias do Sul, que eram os bairros. E Deus mandou eu dar, como eu falei para você, a minha jaqueta. Eu na hora eu não neguei, eu peguei e disse: Deus, o Senhor está mandando eu dar, eu dei para um pastor amigo meu lá. Só que eu disse para Jesus: Jesus, eu vou ficar com frio, Jesus. Eu vou ficar com frio. E ele falou forte ao meu coração nessa passagem. Ele disse: continua olhando para mim. Continua só olhando para mim. E eu disse: olha, Senhor, eu não vou ligar para o meu pai.
Na época, minha namorada, não era minha esposa, minha namorada, falou: eu não vou ligar para ela. Eu não vou falar com o meu pastor. E vou fazer isso. Eu vou continuar crendo que é dando que se eu dei, e eu não vou falar para ninguém. Ô pastor, eu estou com frio. Aí ele vai dizer assim para mim: mas por que você está com frio? Dei minha jaqueta. Tu é burro, né? Você só tem uma jaqueta, você dá para o outro, você dá para a pessoa e vai ficar. Você é burro. Se eu ligasse para meu pai dizia: ai meu filho, vem cá que eu vou te dar uma. Se eu falasse para a Catiane: ah, meu pai que tem um monte de jaqueta, vem cá pegar uma. E eu disse: não, o senhor mandou dar, eu não vou falar para ninguém. Eu quase falei assim para Deus, assim, ó: não vou te ajudar. Não vou te ajudar. O senhor mandou dar? Então tá. Aí aquele primeiro dia eu fui para a cidade feliz e começou a vir aquele frio, irmão. Frio. Dentro do ônibus, irmão. Sabe quando, mesmo dia de frio, eles ligam ou não ligam o ar-condicionado? Irmão, eu dentro do ônibus. Irmão, quando eu desci em Caxias do Sul, na rodoviária de Caxias do Sul, que eu tinha ido pregar na cidade feliz. Quando eu desci para ir até a igreja matriz, né, onde eu era auxiliar. Quando eu estava indo assim, irmão, eu cheguei na igreja, eu parecia a rena do Papai Noel. Nariz vermelho. Sabe quando o nariz está escorrendo? Quem já pegou muito frio assim, ó? O nariz chega a escorrer, aquele vento cortante, mas eu cheguei tremendo. Eu entrei e tal. Aí daqui a pouco eu estou lá e disse: eu não vou falar com ninguém, Deus. Eu não vou falar com ninguém. Eu vou continuar vivendo pela fé. Eu dei porque o Senhor falou. E sabe, não revoltado com Deus, mas disse assim: eu não vou falar com ninguém, Deus. Eu dependo somente de Ti. Ou seja, eu vou ficar olhando só para Ti. Eu não vou olhar para essa situação. Meu irmão, quando eu entrei no escritório lá do pastor, o pastor disse: vem cá, ô Mike, vem cá. Aliás, eu estava no hall da igreja lá em Caxias. Ele disse: Mike, vem cá. Eu disse: sim, pastor, tudo bem? Mas não falei nada. Ele falou assim: ó, experimenta essa jaqueta aí. Bom, não era uma jaqueta, irmão. Não era uma jaqueta. Era um casaco. Ele vinha até que assim embaixo, assim, ó. Não estou brincando, não estou. O pastor Mike está exagerando, não. Ele vinha até aqui embaixo. E ele era assim, quase que duro que nem um plástico. E aquele não tinha um capuz, ele tinha um toldo. Não, eu não estou exagerando. Ele tinha duas coisas por baixo, ó. Tinha um negócio que fechava aqui em cima com velcro. E por baixo tinha uma corda grossa também, que não era para fechar assim com velcro. Ele fechava embaixo meio que amarrado. Aí tinha mais dois compartimentos para fechar por cima. Ou seja, eu podia andar pelado e pregar. Não, só cuida. Aí ele disse: ficou boa. Eu disse: pastor, parece que foi feita para mim. Sabe o que ele falou assim, ó: essa aí foi Deus que mandou para ti. Teu irmão que foi fazer uma expedição na Antártida e ele trouxe para mim, não coube em mim. Pode pegar para ti. Aí eu saí do escritório com aquela jaqueta e falei assim: ó, também não precisa avacalhar comigo também, né? Deus, se você tirar os olhos da situação, Ele muda a tua situação. Ele muda. Essa tua situação, essa tua circunstância, ela vai mudar. Você é só continuar olhando para Deus. O que você está passando hoje muda. Mas você tem que ficar firme, crendo, vendo como se fosse invisível. De vez em quando a gente é muito de ficar pedindo ajuda para os outros, porque a gente está vivendo por vista. Quando Deus manda dar, a gente não dá. A gente tem medo. E a gente acaba não tendo experiência com Deus. E a gente fica ali, dependendo dos outros. E isso é uma problemática. Você quer ter experiência com Deus? Você tem que enxergar o invisível. E eu te provei, sim, que você consegue enxergar o invisível. Quem está entendendo o que o pastor Mike está pregando? Você quer ver mais agora? Números capítulo 21, versículo 6. Vamos lá. O povo de Israel se rebelou. Eu podia te contar outros tantos testemunhos desse tipo de viver pela fé. Mas esse está bom por hoje. Eu vou me deter na Bíblia. Números 21, versículo 6. Então o povo se rebelou, sabe? Eles começaram a rodear na terra. Começaram a falar umas besteiras com a boca. Como diz lá no sul, grosna, né? Começaram a falar umas grosnas com a boca. Murmuraram, aí Deus mandou um monte de serpente. Começou a matar o povo. O pessoal começou a morrer. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes e morderam o povo. E morreu ali muito povo de Israel. O pessoal começou a morrer. A serpente vinha, picava, mordia, eles morriam. Pelo que veio Moisés e disse: ai, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra Moisés. Cadê as irmãs aí que tem nojo ou arrepio de cobra? Você imagina vários bichos entrando dentro assim da tenda. Mas de tudo que é lado. Era serpente daqui, serpente de lá. O pessoal corria, tinha serpente do outro lado.
E falando contra a gente tem falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então o povo orou, então Moisés orou pelo povo. E agora vem, hein? Então disse o Senhor: faze-me uma serpente ardente de metal, né? E põe-numa sobre uma haste. E agora você vai ler comigo, vamos lá. E será que viverá todo mordido que olhar para ela? O que vai mudar a situação de vocês, eu não vou tirar a circunstância, eu não vou tirar a serpente, eu quero que vocês mudem o modo de olhar. Se você for uma pessoa que você tirar o olho da serpente, por exemplo, ó, tá cheio de serpente na minha tenda, cheio de serpente, e o bicho está pegando minha perna, pá, 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 e eu estou ali olhando para a serpente, não vai acontecer? Agora se picou, ai, e você fizer isso aqui, ó, morre. E olha só o que aconteceu, você vê como a questão de onde você olha, como você enxerga, como você presta atenção, no que você atenta. Ó, próximo versículo põe na tela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente alguém, vamos lá, olhava para a serpente de metal e ficava. E Jesus lá no Novo Testamento, em João capítulo 3, no versículo 17, sabe o que ele fala? Porque Deus enviou o seu filho, não, desculpa, é o versículo 15, eu acho, se eu não me engano. Deixa eu ver se é o 15, põe. Volta mais um, vamos lá, 14. Isso, olha o 14, olha aqui, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja. Jesus falou que ele é a nossa serpente no deserto. Se você olhar para Jesus, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, se você é uma pessoa que você está com qualquer problema, você tira os olhos do problema, você começa a olhar para a Bíblia, você vai ficar vivo. Você fica vivo, você fica curado, você prospera. O problema é que você não tira os olhos desse exame. Você não tira os olhos do teu marido bêbado. Você não tira os olhos do teu filho drogado. Você não tira os olhos da conta que você tem lá no banco que está zerada. Está difícil. E você não tem experiência com Deus, porque essa serpente está te matando. Só que se você olhar para a serpente de metal, se você olhar para Jesus, você sai dessa. Então você observa na Bíblia Sagrada que nós precisamos mudar a nossa forma de encarar, de enxergar, de atentar. Por isso que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 4, no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. É para mudar, vai mudar, é temporal. É como eu coloquei, né? É uma circunstância que muda, mas as que não se veem são eternas. Para finalizar tudo agora, pessoal, eu queria dar mais 2 exemplos. Posso dar mais 2 exemplos? Quem deixa o pastor Mike dar 2 exemplos? Então agora eu quero dar para você Números 13 e 33. Aqui eu estou acabando. Quem já ouviu falar dos espias de Israel? Já ouviu falar ou não? Já ouviu falar? Você sabe o que o povo de Israel morreu? Lá naquele deserto? Sim, pastor, porque eles murmuraram. Não. A murmuração foi mais uma coisa. Aonde eles morreram foi aqui, ó. Também vimos ali gigantes. Atenção. Filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E agora nós vamos ler juntos. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então você vê registrado na Bíblia Sagrada que eles enxergaram, no caso, os gigantes. E até eu acho que tem um pouquinho antes, eu não cheguei a abrir a minha Bíblia aqui, mas vou mostrar para você. Um pouquinho antes, em Números 13, lá no versículo 28. Números 13 e 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, ou seja, eles eram fortes. E aí diz assim, ó, cidades são fortes. Sabe o que é fortes? Além dos caras serem grandões, mais altos que o comum, eles habitavam em cidades que eram fechadas de muros. E os muros eram o quê? Alto. Imagina se o cara já é alto, imagina o muro da casa do cara. Então eram cidades fortes, mas tem mais ainda, ó. E muito grandes. Tem uma tradução que fala, diga assim, nos montes. Aonde que era? Tá, escuta só. Os caras eram altos, as cidades e os muros eram o quê? Altos, e ainda era onde? Os caras voltaram, estamos lascados. Acabou. A gente vai morrer.
os caras são altos, os muros são gigantescos, e ainda nos montes. A gente vai perder, a gente vai vir de baixo, o muro já é alto, e os caras são gigantes, acabou. E eles começaram com essa. Só que você observa na Bíblia Sagrada, que o Caleb e o Josué, em Números 14, eles falaram o contrário. Olha o 7, Números 14 e 7, ó. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar, a enxergar, é terra muito boa. Olha só agora, se o Senhor se agradar de nós, quem lembra de Hebreus 11, 6? Alguém lembra? Sem fé é impossível. Como é que é mesmo? O que o Caleb está falando aqui? Se o Senhor se agradar de nós, se nós tivermos fé, se a gente começar a enxergar Deus nessa hora, por mais que o pessoal seja alto, a cidade é murada e eles morem lá em cima, mas se Deus se agradar de nós, se nós começarmos a viver pela fé, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Aí ele fala forte agora, ó. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso... Caramba, quem lembra uma vez que eu preguei isso aqui? Uns se enxergavam como gafanhotos sendo... e outros se enxergavam como se fossem, o inimigo fosse pão e esmagando. Quem lembra que uma vez eu preguei isso? Se você se enxerga esmagando ou esmagado? Porque uns se enxergavam esmagados, e o Josué e o Caleb se enxergavam esmagando. Como é que você se enxerga? Você enxerga esmagando ou esmagado? Você vive pela fé ou você vive por vista? Você consegue enxergar o invisível, ou você é uma pessoa que continua vivendo de acordo com a situação? Porque ele falou aqui, ó, porque eles são o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo. E agora é bonito, o Senhor é conosco, que é o mais importante, Deus é com você. Então, para finalizar tudo, o que eu devo fazer, pastor, pelo que o senhor pregou aí? Você deve fazer 1 Reis 18, versículo 42. 1 Reis, livro dos reis de Israel, capítulo 18, 42. E aqui eu vou acabando, chega, tá bom? Passa a régua, fecha a conta, tá ótimo. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Próximo. E disse ao seu moço, vamos comigo, sobe agora e o quê? E olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse o quê? Não há nada. Então ele disse agora, ele falou assim, ó, agora vamos para casa que não deu certo. Hã? Ele disse que volta lá e continua olhando. Volta lá e continua olhando, mas não estou vendo nada, viu, Leão? Não há, então tu continua olhando para nada. Tu volta lá e continua olhando para o nada. Volta lá e continua olhando para o nada. Mas não vi nada, tu não viu nada? Volta lá e torna lá 7 vezes, continua olhando. Atenção, hein? E sucedeu que a 7ª vez disse, eis que uma nuvem como da mão de um homem vem subindo. Então ele disse, sobe e diga a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. E agora atenção, vamos lá. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram como nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Ou seja, não pare de olhar com os olhos espirituais. O Elias podia ter dito quando ele disse, não tem nada, então vamos para casa que está lascado, já era. Não. A Bíblia diz que fazia quantos anos que não chovia? 3 anos e 6 meses. E quando o menino disse assim, ó, o senhor orou já? Orei. E aí? Não tem nada. Ele podia ter desistido. Só que agora se divide os homens das crianças espirituais. Agora se divide os grandes dos pequenos. Quando que se divide, pastor? Quando você começa a fazer isso aqui, ó. Você não para de olhar com os olhos da fé. E quando você não para de olhar com os olhos da fé, daqui a pouco, aquela situação de 3 anos e 6 meses, ela muda e desce a chuva de Deus. E vem a bênção. Aplauda bem forte ao Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim, continua olhando nada. Aleluia. O que o Elias falou para ele? Volta lá e continua olhando nada. Ele voltou lá, de repente ele até pensou, caramba,
Aí ele volta lá para Elias, e aí, o senhor orou de novo? E aí, viu alguma coisa? Nada. Eu te disse, continua olhando, mas daqui a pouco, o nada, ele começa a aparecer. Aparece. Não é à toa que Jesus, ele falou para... Eu falei que ia só dar mais um versículo, já estamos no quarto, eu acho, né? O que Jesus ele falou para Tomé mesmo na Bíblia Sagrada? O que Jesus falou para Tomé? Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Isso não seria tão importante. Eu até cheguei a anotar, eu achei alguma parte disso aqui para falar para você, eu não sei onde que eu anotei, mas eu acho que é João capítulo 20 e poucos, eu acho que é 28, 29, né? É aí, ó, tá aí, ó. E disse Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados, atenção, hein? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Você vai ser mais do que feliz quando você acreditar antes de enxergar. Isso não seria tão importante. Bom, não seria tão importante se Jesus não chegasse para o Tomé e dissesse... Jesus não falaria isso para o Tomé. Tomé, você me viu porque você tocou. Você me viu, você creu porque você me viu, você me tocou. Mas mais do que feliz vai ser a pessoa que não enxergou, mas creu. Essa pessoa vai ser abençoada. Continua olhando para o nada, que já essa situação vai mudar. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, já vai mudar, vai passar, vai ser leve e momentânea, mas as que não se veem são eternas. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloque em pé, para parecer que está acabando, né? Se coloque em pé para parecer que vai acabar. Gostou da mensagem? Pastor, melhor do que aquela que o senhor pregou domingo, que você sentou madeira em todo mundo. O senhor estava brabo aquele dia? Não estava brabo não, preguei santidade pesada. Quem gostou da mensagem aí, né? É bom um desfibrilador no peito de vez em quando, né? Mas fé também é gostoso, né? Quem vai continuar olhando para o nada? Então o nada vai se tornar tudo para você. Uma vez Kennedy Reagan, eu estava lendo um livro dele, ele falou assim que você tem que colocar o exame do lado e a Bíblia do outro. Vamos dizer que aqui o exame e aqui está a Bíblia. E você está diante dos teus olhos. O que você vai atentar? O que está aqui escrito ou o que você está escrito ali no exame? Aquilo que você olhar é o que você vai receber. Por isso que a Bíblia diz, né? Mais um versículo, pastor, mais um. Provérbios 4, versículo 20. Filho meu, põe para nós na tela aí. Vamos orar em cima desse texto? Filho meu, atenta para as minhas. Ela vai passar o céu e a terra jamais vai passar. Atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. E agora vem, hein? Não as deixes apartar. Não deixa. Veio aquele medo, veio aquela ansiedade. Vai ler Bíblia. Vai ler a Bíblia. Deus, eu estou sentindo sintoma, Deus, mas eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Eu nem sei como é que eu vou te ensinar um negócio desse. Lembra que eu falei do casaco lá? Fala para Deus assim, ó, Deus. Ai, não sei se eu ensino esse negócio. Posso? Então vamos lá. Fala assim, Deus, eu não vou te ajudar. Eu só vou ficar te olhando. Eu vou ficar olhando o que a tua palavra fala. Você não precisa ajudar Deus, Ele vai fazer a obra. Ele vai entrar com provisão, Ele vai fazer o negócio. Você sabe que eu descobri que milagre, eu estava escutando uma pregação, achei lindo o que o pastor falou esse. Milagre é quando Deus tira a provisão humana e Ele vem, intervém e opera na tua vida. Tipo assim, ó, agora já não vai ser mais ninguém que vai te ajudar, vai ser eu que vou entrar na parada agora aqui. Entendeu? Isso é milagre, milagre, Ele tira a provisão e Ele entra, né? Então não a deixa apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Coloca essa palavra e deixa ela te renovar de dia em dia. Isso aí já passou e você está abençoado. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Recado divino, palavra de Deus, revelação sagrada. Esse povo precisava desse toque hoje. Esse povo precisava, Deus, desse agito espiritual, desse toque divino, dessa palavra revelada, dessa interpretação poderosa. E esse povo que aqui veio hoje está dizendo glória a Deus por isso, Jesus. Eu agora fecho os meus olhos naturais e eu abro os meus espirituais agora. E eu quero que você faça um exercício de fé agora. Comece a se enxergar agora como a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz em Provérbios 23:7 que como imaginou na tua alma, assim é. Como você for imaginando agora, Deus vai operando na sua vida. Isso, agora é o momento, agora é a hora, minha irmã. Agora é o momento de você abrir os teus olhos.
E você tem que começar a parar de enxergar você morrendo. Você tem que parar de enxergar você doente, fracassado. Você tem que parar de enxergar você sem você ter dinheiro. Você para com isso. Pare de se enxergar pecador. Tem gente que gosta de ficar se enxergando um pecador, que nunca consegue abandonar o pecado. Enxergue-se santo. Enxergue-se livre. Enxergue-se abençoado, meu irmão. Minha irmã, é hora de você sacudir a tua fé agora. É hora de você levantar agora e dar a volta por cima. Não atente nas coisas que você vê, mas nas coisas que você não vê. Isso aí que você está enxergando hoje é temporal. Já passou, vai passar? Não, já passou. Lembra o que o Elias falou para o obreiro dele? Vai lá e continua olhando nada. Vai lá, não tem nada? Vai lá e continua olhando nada. Foi exatamente isso que Elias falou. Vai lá e continua olhando nada. Você lembra o que aconteceu com o cego? Ele tirou a capa dele. Ele tirou a capa e ele não era curado ainda. Mas lá no escuro ele já enxergava se enxergando. Lembra de Moisés? Moisés ficou firme como que vendo o invisível. O pessoal chegava para Moisés e disse: Moisés, para de falar com o faraó, Moisés. Você não está vendo, Moisés? E o Moisés dizia: eu estou vendo. Mas está vendo o quê? Eu estou vendo vocês fora do Egito. Você tem que enxergar a tua casa fora do Egito. Você tem que enxergar você fora dessa situação que você está vivendo. Eu quero que você faça esse exercício de fé agora. Pare com isso, irmão, pelo amor de Deus. Pare de viver por vista, viva por fé. Hoje o meu milagre já chegou. Eu vou crer. Eu vou duvidar. O preço que foi pago ali me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago. O preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória. Me dá vitória. Nessa hora. Me dá vitória. Me dá vitória. Nessa hora. Grite bem alto: me dá vitória. Me dá vitória. Nessa hora. Me dá vitória, Jesus. Nessa hora. Me dá vitória. Me dá vitória. Nessa hora. Você não vai ficar curado, você já está curado. Você não vai prosperar, você é próspero. Você não vai ser salvo, você já é salvo. A tua casa não vai se converter, ela já é convertida. O dia que você começar a viver alinhado com os teus olhos da fé, você vai ver que tudo aquilo que você enxergava antes vai começar a ser visível para todos. Eu profetizo na sua vida que essa palavra se concretize hoje. Oh, foi o teu Espírito Santo que entregou para os meus irmãos essa palavra. Foi o teu Espírito Santo que entregou para essas pessoas essa mensagem de hoje. Aleluia. Oh, aleluia. Ainda que os meus olhos me mostrem ao contrário, o meu interior está renovado de dia em dia. Eu vou viver acima dos sentimentos. Eu vou viver acima das emoções. Eu sei que existe o desânimo, mas eu não vou desfalecer, porque eu não atento nas coisas que eu vejo, eu atento nas coisas que são eternas. Hoje o meu milagre já chegou. Hoje o meu milagre já chegou. Eu vou crer, não
não vou duvidar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago. O preço que foi pago ali Na cruz. Me deu vitória. Me dá vitória. Nessa hora. Me deu vitória. Me deu vitória. Isso, cante, me deu vitória. Nessa hora. Me deu vitória. Me deu vitória. Agora. Nessa hora. Me deu vitória. Me deu vitória. Nessa hora. Me deu. Já me deu vitória. Me deu vitória. Nessa hora. E você diga: eu tomo posse da bênção. E aplauda o mais forte que você pode ao Senhor. O mais forte que você pode. A bênção já está sobre você. Amém. Diga aleluia. Fala de novo: eu não vou te ajudar. O Senhor vai me ajudar. Amém? Tira os olhos disso aí. Tira os olhos. Coloca os olhos nele. É Ele que vai ajudar você. Você está tentando ajudar Deus. Fala para Ele: eu não vou te ajudar. Ele vai ajudar você. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Sente-se em nome de Jesus. Uau! Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar.